Bom dia pessoal, meu nome é Peterson Xavier, eu sou neurocirurgião. Continuando as nossas aulas sobre tenho dor na coluna, o que pode ser, tá? Lembrando que essa foi a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo, nossa aula inaugural. Ela pode ser encontrada nas nossas redes sociais, já tem mais de 60 mil visualizações. E é uma aula introdutória e muito boa para você entender primeiro o que é dor nas costas e começar a entender o porquê que a sua coluna dói. Aqui são as aulas que nós já fizemos e que nós já disponibilizamos nas nossas redes sociais. Um primeiro módulo sobre dor no pescoço e agora nós estamos fazendo um segundo módulo sobre doenças da coluna. E sobre o módulo das doenças da coluna, hoje nós vamos falar sobre hérnia de disco. O que é a hérnia de disco e como ela ocorre e por que ela causa dor, tá? Isso aqui também é um post que tem em nossas redes sociais, tá? Que pode ser verificado, lá tem escrito tudo o que eu vou falar aqui, mais algumas informações para que vocês consigam aprender mais sobre esse tipo de doença. Então vamos lá, para a gente entender o que é a hérnia de disco, a gente tem que primeiro conhecer o que é o disco, correto? Então aqui nós temos o osso, certo? Entre dois ossos nós temos essa estrutura. Essa estrutura é o disco. Ela serve para amortecer o impacto entre dois ossos. Então, o disco ele ajuda a amortecer o impacto e nos ajuda a fazer os movimentos, tanto para frente quanto para trás, tanto de um lado quanto do outro. Correto? Então, o que ocorre? Quanto mais a gente vai usando esse disco, quanto mais a gente vai usando esse disco, como eu falei que ele é um amortecedor, pode acontecer falhas do uso desse disco, correto? E esse desgaste desse disco que é o que faz com que ocorra a hérnia de disco. Então, entendendo a função do disco, a gente vai entender como essa lesão do disco ocorre, tá? O disco ele é formado por uma porção central que é mais gelatinosa, que é mais mole, que ajuda mais na distribuição da força e do peso que incide sobre o disco, e uma parte mais superficial, que é uma parte mais cartilaginosa, uma parte mais dura, uma parte mais fibrótica, tá? Essa parte mais mole nós chamamos de núcleo pulposo, e essa parte ao redor nós chamamos de anel fibroso. O anel fibroso ele também mantém esse núcleo pulposo dentro da região do disco, tá? Então, voltando para o disco para o seu lugar, entre duas vértebras, a função do disco basicamente é amortecer esse impacto. A gente pode ver de diferente foi o que? Quando esse disco ele diminuiu, aqui parte desse disco vazou para trás, apertando o nervo que estava passando. E o que ocorreu? Ocorreu uma lesão do anel fibroso, correto? Aqui teve um caminho desse anel fibroso que permitiu que acontecesse o quê? Na hora que existe a lesão desse anel fibroso, o conteúdo do núcleo pulposo, ele vai abrindo o anel, hernia e ele faz uma herniação e quando faz essa herniação, aperta o nervo que está passando ali perto. A essa herniação do disco, nós chamamos de hérnia de disco. E a esse aperto do nervo é o que a gente fala que tem a dor da hérnia de disco. Então, novamente aqui para entender, osso e osso, entre dois ossos nós temos o disco. O disco serve principalmente para amortecer o impacto entre esses dois ossos e o núcleo pulposo, o anel fibroso. Uma outra forma que o disco acaba apertando o nervo é quando existe esse impacto e faz como se fosse o recheio de um biscoito. Ele extravasa para trás e na hora que extravasa para trás, pelo impacto, ele diminui, extravasa para trás e também aperta o nervo que está passando ali próximo. Tudo bem? Na hora que existe o aperto desse nervo, tem aquela dor que desce para a nossa perna, que é a dor do ciático, Na verdade, tem várias raízes envolvidas, mas é a dor das costas que a hérnia aperta e essa dor vai descendo para a perna, que é a dor que geralmente o paciente chega em nossos consultórios e a gente levanta a hipótese que aquela dor é uma dor por hérnia de disco. Então, vamos lá. Quando essa hérnia de disco ela ocorre no pescoço, nós vamos ter dor no pescoço,
uma dor que pode ser na região cervical. Essa dor pode ir tanto para a cabeça, quanto pode para a região do ombro, a região dos braços e a região das mãos, que são as regiões onde os nervos estão caminhando. Tudo bem? Isso aqui é uma postagem que também tem na nossa rede social e nessa postagem contém informações sobre como isso ocorre, para quem tiver mais interesse em saber. Como eu falei, como a gente tem o aperto desse nervo, você também pode sentir, por conta da coluna, dores na região do ombro, em que essa dor não é no ombro, é uma doença da coluna, que através do aperto do nervo que sai da coluna, o paciente sente uma dor que ele imagina ser de causas do ombro, mas na verdade é uma doença da coluna. Doenças da coluna que podem causar dor no pescoço e no ombro também é uma aula que nós já fizemos, que também se encontra em nossa rede social, para quem quiser aprender mais sobre doenças da coluna e entender melhor o porquê doenças da coluna podem causar dor no ombro e dor no pescoço. E uma causa importantíssima de dor na cabeça são doenças da coluna. Muitas vezes imagina-se que a dor é na cabeça, mas na verdade, às vezes, a dor de cabeça é devido a uma alteração que é da coluna. Então, isso aqui também é um post que tem nas nossas redes sociais e todas as vezes que um paciente chega com dor de cabeça, nós temos que avaliar como diagnóstico diferencial se essa dor de cabeça, na verdade, é uma dor que é da coluna, é uma doença da coluna, que se manifesta para aquele paciente como uma dor de cabeça, como uma cefaleia, como uma enxaqueca que não melhora. Tudo bem? Também dores na coluna que podem causar dor de cabeça, também é um vídeo que nós já fizemos, que estava no primeiro módulo de dores no pescoço, que também tem em nossas redes sociais, para quem gosta de mais informações, quiser aprender mais sobre o assunto. E, como eu falei, e aqui sim a dor mais característica dessa hérnia de disco é a hérnia de disco apertando o nervo que está indo para o braço e a pessoa sente aquela dor, aquela queimação, aquela sensação de choque, aquelas sensações estranhas que começa no pescoço e vai até a região da mão, até a ponta dos dedos, que são as doenças na coluna que podem causar formigamento nos braços e nas mãos. Também, isso aqui também já foi no módulo de dores no pescoço, também já foi uma aula que nós fizemos, também para quem quiser mais informações tem em nossas redes sociais. E quando essa hérnia de disco ela ocorre na região lombar, ela vai fazer o quê? Nós vamos ter dor na região lombar, aquela dor no quadril, aquela dor nas cadeiras, como o paciente costuma mencionar, e quando essa hérnia de disco lombar ela aperta o nervo, assim como acontece na região dos braços, nós vamos ter dor nas costas que irradiam para a perna. Pode irradiar tanto na frente da perna, quanto atrás, como de um lado, como do outro, depende qual nervo que está sendo apertado. Então, muitas vezes, às vezes a pessoa acha que é varizes, às vezes a pessoa acha que é uma dor muscular, mas na verdade o paciente tem uma hérnia de disco, essa hérnia de disco está apertando o nervo e às vezes nem dá dor nas costas. Às vezes dá dor na perna, às vezes dá dor só na panturrilha, às vezes dá dor só no pé. Isso depende da característica da dor e depende do qual local do nervo está apertando. Por isso que é importante que pacientes que têm dores nas costas e pacientes que têm sensações que correm para a perna, eles sejam avaliados por um cirurgião competente. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos vocês. Essa aula de hoje foi sobre hérnia de disco. Para todos vocês que têm interesse em saber mais sobre doenças do crânio e sobre doenças da coluna, siga as nossas redes sociais, que lá vocês vão ter informações e aulas a respeito dos assuntos e lá vocês podem interagir conosco e nós podemos retirar as suas dúvidas. Muito obrigado!